E aí, meu irmão, minha irmã, como é que você está? Estamos retomando agora a, a leitura, do Evangelho de São Mateus, hoje, capítulo 5, versículos de 1 a 12, o Sermão da Montanha. Vamos fazer a leitura. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Eu fico muito impressionado com a leitura das bem-aventuranças e não tem uma única vez que ela não soe sempre com algo diferente aos nossos ouvidos. Enquanto fazia a leitura agora, eu ficava pensando assim, já imaginaram nós naquela situação diante de Jesus, no momento em que ele estava anunciando essa boa notícia, O maior erro que nós podemos cometer ao ouvir as bem-aventuranças, essa passagem tão conhecida, é tratá-la como se fosse uma lista de regras, como se fosse necessário se esforçar para ser pobre de espírito, para chorar ou para ser manso. E não é isso. O que Jesus está proclamando é uma boa notícia, como eu já disse, Deus está virando o mundo de cabeça para baixo, ou melhor, na verdade, colocando o mundo no lugar certo. Nós podemos até mesmo nos imaginar no meio daquelas pessoas que seguiram Jesus até aquela montanha, pensando como alguém daquela época, quais seriam os questionamentos que nós faríamos? Talvez nós estivéssemos nos perguntando: o que será que nós estamos ouvindo? O que é isso? O que isso significa para nós? Por gerações nós aprendemos que um dia Deus voltaria para colocar tudo em ordem, mas o tempo passou e parecia que ele havia nos esquecido. Estrangeiros ocuparam a nossa terra, cobraram impostos pesados, E nossa vida parecia cada vez mais marcada pela opressão. Algumas pessoas até mesmo diziam que Deus viria em fogo e nuvem, outros que viria à frente de um exército, e havia até quem dissesse que talvez fosse melhor agirmos primeiro e esperar que Deus viesse depois. E então surge esse profeta, esse homem curando pessoas, anunciando que o reino do céu já está a caminho, e nós ficamos cheios de expectativa, qual é o plano dele, o que vai acontecer. E agora ouvimos que Deus está em movimento e que pessoas como nós, pobres, aflitos, famintos de justiça, vão sair por cima. Ele diz que os pobres de espírito herdarão o reino, que os tristes serão consolados, que os famintos serão saciados. Isso é exatamente o que todos nós esperávamos ouvir. Mas e agora? Como é que tudo isso vai acontecer?
Quando Jesus continua a falar, ele ainda surpreende mais. Ele afirma: os mansos herdarão a terra. Não os ricos, não os violentos, não os poderosos. Ele diz que os misericordiosos e os pacificadores receberão misericórdia e serão chamados de filhos de Deus. Parece que Deus está até mesmo remodelando o próprio Israel. Isso não agrada a quem prefere lutar e impor sua vontade pela força. Jesus, meus irmãos e irmãs, ele não esconde a dificuldade. Ele diz: haverá perseguição, haverá rejeição, haverá insulto, mas ele também nos lembra que foi assim com os profetas e que Deus está fazendo algo novo. Segui-lo pode ser impopular, mas é o caminho do reino. Não sabemos exatamente aonde isso vai nos levar, mas nós nunca ouvimos alguém falar assim antes. É uma maneira totalmente nova de ser o povo de Deus, é uma maneira totalmente nova de ser humano. Talvez seja exatamente isso que significa quando Deus vem para nos resgatar. E aí? Você está pronto para se inscrever? Eu estou pronto para me inscrever para essa nova forma de ser de Deus. Rezemos. Senhor Jesus, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, a aceitar o Teu desafio e a segui-lo no caminho do Teu reino. Esteja sempre à nossa frente, indicando-nos por onde devemos andar, esteja sempre ao nosso lado, amparando-nos nas dificuldades e atrás de nós, com todos os anjos do Senhor, protegendo-nos de todo mal, hoje e sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, por intercessão de São Cristóvão, de São Sebastião, Santa Rita, de São Vicente de Paula, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, a bênção do Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.